Descontamine-se. Graça pura. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam bem-vindos ao governo de Deus, ao governo que te chamou para fora, ao governo que lhe mostrou que o pastor da sua vida é Jesus Cristo e não o dono lá daquele negócio que eles insistem em chamar de igreja. Mas estamos aqui para lhe dizer que igreja não são os tijolos de uma catedral. Igreja são espíritos que estão vestidos em uma carne. E não estamos vestidos de tijolos, ok? Glória a Deus por isso. Então, lá existia o dono do negócio, que se auto-intitulava pastores, bispos, apóstolos e por aí vai, papas, né? Toda essa divindade aí de meia tigela. Mas aqui, por exemplo, a Graça Pura, ela é dirigida por mim e pelo amado Roberto. Mas aqui você não se submete à Graça Pura, muito menos a mim e ao Roberto. O que há é um entendimento, e este entendimento é espiritual, que apenas estamos sendo Cristo andantes para a sua vida e mostrando a você o que o próprio Senhor faz, que é conduzir a sua vida. E sempre falamos que você é a igreja. E quando você assume esse papel que a ti foi dado, com certeza fará de ti também um Cristo andante e farás a quem ouvir vocês de Cristo andante. E esse tipo de comunicação, aí sim, é Deus mesmo falando isso em teu espírito, através de mim, pois é assim que Deus se comunica com você agora. E essa mensagem será muito importante para o nosso crescimento, nos descontaminando, nos aplicando uma nova matéria, uma nova disciplina para nos corrigirmos, porque afinal foram 2000 anos de má informação que nos deturpou e hoje ainda sentimos esse impacto, esse efeito. Então fique ligado na mensagem aí, ok? Daqui a pouquinho. Mas agora vamos anunciar aqui para vocês o que a Graça Pura propõe à igreja, que são vocês, né? Uma vez nós falamos aqui que a Graça Pura é a Academia do Espírito. E hoje entendemos que muitos abençoados, né, nos falam isso lá através das conversas do WhatsApp, que a Graça Pura, por ouvirem as mensagens da Graça Pura, hoje tem um outro tipo de comportamento, outro tipo de entendimento e que mudaram suas posturas. E hoje estão felizes ao ouvirem, por exemplo, a Rádio Graça Pura. Abençoado, se você não instalou, instale para você ver o impacto que isso dará na sua vida. Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 250 mensagens em graça lá, esperando por você, para você ouvir. E olha, nós temos hoje, eu queria até passar isso, e para nós é uma comemoração, nós temos mais de 1000 instalações. Tem 2 meses de lançamento, o novo aplicativo, e já tem mais de 1000 instalações, com diversas pessoas reportando ali o que Deus tem feito na vida delas através do aplicativo. Eu sei que às vezes eu olho lá, né, a audiência, às vezes não passa de 60, eu falo assim, meu Deus, onde está esse povo aí? Mas eu também entendo que hoje a internet é muito cara no Brasil. Então tem pessoas, a maioria do Brasil hoje, né, não tem a internet ainda como muitas capitais têm. Porque, por exemplo, eu pago por uma internet e eu não pago por transmissão de dados. Eu alugo e a operadora me dá quantos dados forem necessários para mim navegar durante o mês, sem eu me onerar, é somente uma taxa. Agora tem gente que paga por cada dado enviado, dados enviados e recebidos. Então isso torna muito caro. E hoje no Brasil, a realidade de muita gente é essa. E muita gente tem me procurado, poxa André, às vezes eu não ouço a Graça Pura, por quê? Porque sai muito oneroso para mim, às vezes só tem aquele créditozinho que eu quero segurar aqui um pouquinho, por isso que eu não dá para me escutar a Rádio Graça Pura. Mas então, pensando nisso, nós criamos lá no site novo, graçapura.com.br, visitem, tá bom, abençoado? Lá tem um local chamado Estudos. Você clica ali tem vários estudos, são mensagens. Não somente mensagem de áudio, como também muitas referências, eu falo alguma coisa sobre o tema. Então vai lá, você além de ficar por dentro do tema, você tem a possibilidade de ouvir a hora que for conveniente para você, ok? Então estamos lançando lá no graçapura.com.br, tá ok? Bom, então instalem aí
para quem pode, né, o abençoado que puder instalar a rádio, está aí nas descrições do vídeo e no card aqui em cima. Todos que tiverem condições de disponibilidade de instalar o nosso aplicativo. Quem não tem, vai lá na aba Estudos, graçapura.com.br e vai lá e você vai ser informado de todos os nossos estudos, ok? Então, para instalar novamente o app da Rádio Graça Pura. Também vou falar aqui da rede social. Os abençoados que quiserem poderão instalar a rede social. Também lá no site tem todas as informações que você precisa para instalar o aplicativo. Tá lá, é só você botar lá, aplicativo da rede social. Você vai ser ensinado como baixar o aplicativo. E lá é como se fosse um Facebook, tá, abençoado? Você pode criar posts, você pode criar grupo, você pode partilhar vídeos, colocar foto, você pode solicitar mensagens aos abençoados, se comunicarem como se fosse um messenger do Facebook. Então tudo isso em graça. Se você quiser participar e conhecer um pouco mais da família da fé, instale o aplicativo. Está aí nas descrições e no card aqui em cima, ok? Também lá no site graçapura.com.br tem uma abinha chamada livraria, tá bom, abençoado? Livraria. Então lá está disponível os nossos livros. Por enquanto é um só, tá? É o livro que fala sobre as mentiras do inferno dentro da religião, a história, né, abençoado? Todos que leram esse livro realmente me procuraram, né? A grande maioria me procurou e dizendo que estão muito felizes e entendidos sobre o assunto agora do inferno e que ninguém mais engana eles. Então, se você quiser adquirir o livro, vai lá na nossa livraria que tem como você adquirir, ok? Então, acho que é só isso, é isso aí. Agora eu quero apresentar para vocês, abençoados, o irmão Jonas, lá de Curitiba. Esse abençoado que ele canta, prega, olha, isso aí, abençoado, é mais um surgindo que vai incomodar o sistema. Eu recebo isso na vida desse abençoado. É engraçada a história dele, que ele levou um abençoado para a igreja dele, e esse mesmo abençoado foi o que levou ele para fora, para conhecer a graça. Olha só que coisa impressionante, né? Então, e ele fez um canal, que eu vou deixar também aí nas descrições embaixo, tá bom, abençoado? Eu ia pedir vocês, visitem o canal do abençoado, curtam, compartilhem, porque fazendo isso, a graça está tomando forma no Brasil, tá? E eu vou apresentar aqui um louvor desse abençoado, que ele até falou aqui da graça pura também, não da graça pura nós aqui, mas por entender que a graça de Deus é algo puro. Então, abençoados, vamos ouvir aí o abençoado irmão Jonas? Graça e paz. Graça pura, chamados para fora. Livre sou. Estava preso sem minha liberdade, mas o meu Cristo já me libertou. Estava preso sem minha liberdade, mas o meu Cristo já me libertou. Agora eu sei que reino em vida todo dia. Tenho a graça do meu Cristo Salvador. Sou livre para adorar em graça pura. Estou feliz hoje, eu livre sou. Agora eu sei que reino em vida todo dia. Tenho a graça do meu Cristo Salvador. Sou livre para adorar em graça pura. Estou feliz hoje, eu livre sou. Que alegria, reinando em vida eu agora estou. Estava preso sem minha liberdade, mas o meu Cristo já me libertou. Estava preso sem minha liberdade, mas o meu Cristo já me libertou. Agora eu sei que reino em vida todo dia. Tenho a graça do meu Cristo
sou livre para adorar em graça pura. Estou feliz, hoje eu livre sou. Tenho a graça do meu Cristo Salvador. Estou feliz, hoje eu livre sou. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Opa, estamos de volta. Eu acho que agora sim estamos preparados. Nós já falamos daquilo que pode ajudar a graça, crescer no Brasil. Não esquecendo também de informar para os abençoados para curtirem o canal, para, se vocês amarem a mensagem, compartilhar, né, divulgue, se inscrevam, toque o sininho aí, como os abençoados já sabem e é de praxe. Vamos então à mensagem de hoje. E essa mensagem, abençoados, é mais um divisor de águas do governo do Senhor. E muitos não entendem o posicionamento da graça pura, pois foram muitos anos de mentiras sendo nutridos de tanta má informação, que quando esses abençoados vêm aqui escutar uma palavra da graça pura, eles ficam assustados, né? Porque é muita contaminação. E quando eles ouvem uma palavra dessas, muitos deles não recebem. Mas se você está aqui ouvindo a graça pura, é porque você está preparado para avançar na graça e no conhecimento. Então eu quero falar nesta mensagem que há dois tipos de pessoas, as que se posicionam de maneira diferente quanto ao assunto a vinda de Cristo. Você fala a vinda de Cristo, você encontra dois grupos. Tem aqueles que amam a vinda do Senhor e que hoje já colhem frutos em suas vidas por conta desta vinda. Ou seja, amam quando o assunto é a volta do Senhor. E tem um outro grupo de pessoas que são aqueles que temem a vinda do Senhor. E nesta mensagem vamos abordar estes dois tipos de pessoas que existem no mundo. Eu também tratarei aqui nessa mensagem de 4 pontos, tá? Que darão solidez para que vislumbremos a volta do Senhor. É porque quando nós falamos da volta do Senhor, abençoados, tem que ter evidência da volta do Senhor. E eu vou apresentar 4 evidências, ok? Mas antes de falar sobre esses dois tipos de pessoas e os 4 pontos de solidez quanto à vinda de Cristo, nós temos que entender algo muito importante. Preste atenção. Quando a palavra fala vinda do Senhor, o sistema não entende isso direito, sabia? Abençoados, eles entendem que vinda é saída. Isso por causa da má informação. Essa informação ou deformação acabou influenciando na cabeça dos abençoados. E eles lá aceitam isso, que a vinda do Senhor é a saída. Mas só que nós da graça pura estamos hoje para destapar isso. A vinda não é saída. Vinda, é chegada. Abençoados, eu não consigo entender que teologia é essa, que tanto eles estudam durante anos a fio, sacrifício de tempo, de dinheiro, porque não é barato a pessoa se formar nesses centros de teologia, para no final, quando nós ouvirmos as suas dissertações sobre a vinda de Cristo, eles dizem a vinda de Cristo será quando o Senhor levar a sua igreja. Não pode ser. A vinda de Cristo é a vinda, não é a saída. Ok? E a contradição já começa nisto, pois vinda é chegada e não partida. Que isso fique bem claro. Agora que já estamos cientes daquilo que vamos ouvir e daquilo que vamos falar, vamos ao conteúdo dessa linda mensagem que tem o tema Os que amam sua vinda. Caneta e papel na mão para anotar ou mesmo ouvir quantas vezes for necessário esse vídeo para conferirmos aquilo que falamos ao espírito ou espiritual. Bom, vamos logo abordando os que amam a sua vinda. Vamos falar, né, nessa primeira parte, vamos falar desse tipo de pessoa, os que amam a sua vinda. Vamos começar lendo um texto no Novo Testamento, lá no Evangelho de Paulo, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Quanto ao mais, me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Abençoados, a pergunta é: de que maneira uma pessoa pode demonstrar que ama o Senhor? Porque aqui Paulo lançou um fundamento. Paulo estava profetizando algo que iria acontecer lá na frente. Paulo está falando aqui de uma profecia. Vamos ler de novo, abençoados? Vamos lá. Quanto ao mais, me está reservada a coroa da justiça, a qual, no futuro, me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia, no futuro. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Aqui Paulo diz que a coroa da justiça, a qual lhe dará o Senhor naquele dia, Paulo aponta para o futuro, certo? Então, como uma pessoa pode demonstrar que ama a sua vinda? Porque aqui se trata de uma profecia. Agora vamos ao verso 21 e 22 da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 16, que diz assim: Eu, Paulo, vos escrevo esta salvação de meu próprio punho. O que não amar ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O Senhor vem, em algumas versões, Maranata. Veja o entendimento que Cristo passou a Paulo. Aqui o Senhor está falando que para amar ao Senhor, tem que amar a sua vinda. Agora este governo está mostrando para você que amar a Jesus é amar a sua vinda. Então Paulo nos apresenta um aspecto futuro, dizendo: ele virá e tu tens que amar essa vinda. E aqueles que não amam a vinda do Senhor é maldito. É isso que Paulo está falando. Agora, a proposta das mensagens aqui da graça pura não é somente de te dizer que ele já veio, não é. É por isso que eu tenho insistido que nós temos que dar provas consistentes de que ele veio. Por esta razão, você que está ouvindo a mensagem, ou vendo a mensagem, você há de entender que você ama as mensagens da graça pura. Porque quem não ama a vinda do Senhor é maldito, porque nós estamos falando da vinda do Senhor, que ele já veio. E por que é preciso te dar evidências desta vinda? Abençoados, porque o Senhor, ele não veio fazer uma viagenzinha aqui e tal, não foi uma coisa bobinha. Ele veio para fazer um trabalho. E eu recebo o mundo mudando, por isso que tenho que te dar evidências desta vinda. Vamos ver uma dessas funções? Segunda carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Aqui vale lembrar o que eu te disse antes, que o sistema religioso formam seus bacharéis em teologia, que não sabem distinguir partida de chegada, pois se você ouve aí a dissertação de certos teólogos sobre a vinda, ele vai logo dizer: amados irmãos, vamos falar da segunda vinda de Cristo, né? E aquelas histórias todas, né? Aí depois ele fala: a segunda vinda se dará quando o Senhor levar a sua igreja. Pronto, cai em contradição. Notem isso, eles não sabem distinguir isto de uma vez por todas. Vinda não é saída. Por favor, abençoados, vinda não é saída, vinda é chegada. Então, o que o Senhor viria fazer? O Senhor iria reunir-se com a sua amada. E isso é uma das provas de que o Senhor já veio. Não é, abençoados, ficar sentado em um trono como a religião ensina. O Senhor está lá no trono. Não, nem muito menos você sentado em um banco de uma igreja por 10, 20, 30, 40, quem sabe 50 anos perdendo tempo. Não é isso. Ele, o Senhor, se revelaria em ti. E o que Deus tem para compartilhar com você? Não é qualquer coisa, pois foram 2000 anos de trevas e comidas estragadas que comemos deste sistema. Por isso que essas reuniões em que nós estamos lá atrás metidos, nunca iria dar tempo para o Senhor nos revelar nada. Nunca iria dar tempo para o Senhor se reunir conosco e compartilhar o que Ele tem para compartilhar. Porque vocês já perceberam que nestas reuniões você só ouve. E ouve tudo que é mentira. Foi isso que nós ouvimos aí, o ministério de Pedro. E agora a proposta do Senhor é compartilhar com você, é falar
e te ouvir. Olha só que lindo. É falar e ouvir. E aí estamos sendo transformados de glória em glória. Agora, vamos falar do outro grupo, do grupo daqueles que temem a vinda do Senhor. A grande pergunta é, por que temem a vinda do Senhor? Porque eles não entenderam a vinda do Senhor. Mas também com tanta má informação do sistema, vejam a tragédia de seus teólogos aí, que não sabem distinguir vinda de ida, né? Aí tem que estar em temor mesmo. É o povo do sistema religioso, esses, que temem essa vinda. Mas não é temer com inteligência, é temer de medo, porque eles, na verdade, têm medo da vinda do Senhor, porque eles encaram a vinda do Senhor com obras, por isso que vivem com medo da volta de Cristo. Então eu posso deduzir que esse povo, na realidade, não ama a vinda do Senhor. O que lhes dá é medo. Eu mesmo, abençoado, quando estava lá no sistema religioso, quando alguém falava sobre a vinda de Cristo, faltava o meu coração sair pela boca. Porque sabe que esse negócio de conduta, uma hora nós nos conduzimos bem, mas tem hora que a gente se conduz mal. E se Cristo volta naquela hora? Eu estava frito, pensando assim, como sistema. E as pregações sobre isto, vocês já viram como é que é lá dentro dessas igrejas? São as mais terríveis. Eles ameaçam as pessoas. O Senhor está voltando. Se prepare, igreja, para encontrar-se com o seu Deus. E o dia e a hora ninguém sabe. E aí, a hora ninguém sabe nem o dia, eu com meus botões, ai Jesus, se ele chegar quando não convém a gente. Então a segunda vinda não era de amor, era de temor, tremor e terror. Isso sim. E quem não ama a vinda do Senhor, olha aí, Paulo já disse aqui, é o quê? Anátema, maldito. Isso tudo por causa das obras que o sistema prega. E quem está em obras dá nisso, condenação, maldição e morte. E isso tudo teve um nascimento. Vocês sabiam que esse sistema ele teve um nascimento e se deu em Pedro. Pedro foi o grande presidente desse sistema aí. Por que eles vivem em temor? Porque ouviram a Pedro, né? Pedro, presidente da circuncisão. Né? Pedro começou a dizer lá em suas cartas, está lá registrado, porque um dia os elementos ardentes serão queimados. Ou seja, o presidente da circuncisão. E depois o vice-presidente Tiago, esse aí, abençoado, não se atreveu a mexer nisso não. Tiago disse, olha, deixa isso aí, com isso aí não me meto. Mas então o secretário chamado João começou a escrever um livro e a dizer lá em Apocalipse, porque o lago de fogo e enxofre, quando chegar a segunda vinda está preparada para a terça parte dos habitantes da terra, onde serão queimados. É isso aí que o discípulo João falou, né? Também, abençoado, com essa informação aí, né? Ninguém quer a vinda do Senhor, não é verdade? Quem quer? Se a implicação da segunda vinda, de acordo com esses homens da circuncisão, é juízo e condenação, então os discípulos deles, como vão estar? Irão amar a vinda? Esses aí hoje que estão no sistema? Não, porque para eles é fogo e enxofre. Para eles a vinda do Senhor representa ser condenação. Alô? Tem alguém aí? Por essa razão, a nossa posição em graça está no grande apóstolo Paulo, que nos deixa em uma situação bastante elegante. Por isso que não tivemos medo da segunda vinda. Quem tem medo da segunda vinda do Senhor? Porque o que passa por nossas mentes é amor. Porque nós amamos a segunda vinda de Cristo. Nós amamos a tal ponto que recebemos ela. É ou não é verdade? Sem falar que essa segunda vinda já veio, né? Já proporciona, abençoados, para nós, na verdade, ela já proporciona grandes coisas. Essa vinda tem evidências, porque muitos procuram evidências desta vinda. E às vezes não vem, daí desanimam dessa palavra. Não é verdade? Fala assim, esses camaradas aí estão jogando conversa fora. Cadê as evidências? Só os olhos abertos, abençoados, só os olhos abertos para enxergar isso. E o sistema religioso está com o olho fechado. Porque todos os textos proféticos, se vocês observarem, fala de um futuro próximo, não é verdade? Se você ler daqui a 100 anos o que eu li no começo dessa mensagem, o que você vai dizer? O futuro sempre vai ser futuro. Você vai ler daqui a 100 anos, esse futuro não vai chegar. Porém, para dizermos que aquela profecia se cumpriu, é preciso o quê? Evidências. E quem está no sistema não consegue enxergar isso.
E para nós, a cegueira do sistema religioso já nos é mais do que provas, atenção, de que o nosso Senhor já veio. É ou não é? Se você olha para o sistema religioso hoje e você vê a tua situação com os olhos iluminados, você já diz o quê? O Senhor já veio. Porque nós não temos mais coragem de voltar ao sistema religioso. Isso nós podemos dizer, ok? E quando nos reunimos aqui pela graça pura, porque eu sei que tem abençoados que esperam uma semana inteira para ouvir essas mensagens. E daí, essa nossa reunião com o Papai Deus, que voltou para nós, e é bom falar isso, né? Tem uns princípios. E o primeiro princípio é que não precisamos ter medo da sua vinda. Olha só que interessante. Por isso que a graça pura vem tocando nesse assunto. Porque o Senhor, com uma só oferta, nos fez perfeitos para sempre. As mensagens que saem daqui, desse governo, têm um propósito e nos projetam um objetivo. As nossas mensagens têm esse objetivo. Veja, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5 diz, presta atenção que eu já usei esse mesmo texto em outras mensagens, que diz assim, assim que não julgueis nada antes do tempo até que se vá o Senhor. Não, né? Aqui o texto diz, até que venha o Senhor. Até que saia o Senhor? Não, até que venha. Até que venha. Até que venha o Senhor. E quando ele chega, o que acontece? O que acontece quando ele chega? Aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então cada um receberá seu louvor de Deus. Atenção, cada um receberá o seu louvor de Deus. E você, tem recebido o louvor de Deus? É isso que acontece com as mensagens aqui deste governo. Põe-se a ouvir a qualquer pregador em graça, pessoal, não é só aqui não. Qualquer pregador em graça, que é o governo de Deus. Ele nos aclara, ele nos mostra o oculto, aquilo que estava oculto nas trevas, e manifesta a intenção dos corações, manifesta também o que cada um recebe do Senhor. Por isso eu falei a vocês, por isso que eu venho falando para vocês, de conflitos apostólicos. Depois, as mensagens da graça pura, nós destapamos quem foi Pedro. E agora, recentemente, eu falei de João. O que é isso? Aclarar o oculto das trevas. Porque até então ninguém falava isso. Eu tenho recebido abençoados no WhatsApp que estão maravilhados. Porque nunca ninguém destapou isso. Então, Timóteo, abençoado, estava ali, ao lado de Paulo. E dizia a Paulo, né, Timóteo falando, Paulo, mas tem aí Pedro, que escreve umas coisas assim, ele é brabo. E aí Paulo falava, cortando Timóteo, tranquilo, eu já estou para ser sacrificado, completei a carreira, guardei a fé. Portanto, me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, o justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas também aos que amam a sua vinda. Por isso, abençoado, é que você tem que amar a vinda do Senhor. E nós aqui amamos. Assim, né, continuando Timóteo, Paulo falando para Timóteo, tranquilo, esqueça de Pedro. Quando ele vier, quando o Senhor vier, ele aclarará o oculto das trevas e irá manifestar a intenção do coração de Pedro. Mas isso irá acontecer quando o Senhor vier, quando ele voltar. Fica tranquilo, Timóteo. E Timóteo insistia, ele dizendo, né? Mas Paulo, é que veja o que está ocorrendo. Veja o que João está dizendo. Paulo interrompia sobre isso, né? Paulo toda hora interrompia. Tranquilo, Timóteo. Veja, tem mais. Depois de minha partida, isto vai se acabar. A graça será recolhida, porque os lobos penetrarão no rebanho e não poupará. Isso também era uma profecia que se cumpriu e não poupou ninguém. Mas quando vier o Senhor, ele irá aclarar tudo. Quando ele vier, Timóteo, esquece disto. E não somente irá aclarar tudo, senão que então cada um receberá seu louvor dele. De quem? De Deus. E hoje,
Como está para você essa história dos conflitos? Como está essa história da trama para matar Paulo? Você está entendendo melhor? Você entendeu o que aconteceu depois que Paulo morreu? A ascensão do governo de Pedro até os dias de hoje? Está claro. Ou ainda está nebuloso para você? Eu não sei. O Senhor disse que iria aclarar essas coisas. Para mim está claro como o dia. Mais claro que isso, o galo não canta. E vamos mostrar o que recebemos do Senhor. O seu louvor. Porque estas coisas têm que ser mostradas. Estas coisas precisam ser aclaradas também. Então, o primeiro ponto que evidencia a sua vinda, que nós iríamos receber dele, o louvor. Então, abençoados, nós recebemos o louvor da parte do Senhor. E muitos que já foram iluminados estão recebendo esse louvor. Sim ou não? E uma das evidências é o aclarar das coisas que estavam em ocultos. Bom, o segundo ponto dessa evidência seria a confirmação. Ele viria confirmar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 25 diz: e ao que pode confirmar-vos conforme meu evangelho. Abençoados, muita atenção agora na parte dessa mensagem, ok? Aqui há uma correção, aqui há um endireitamento de veredas tremendo. Vamos dar um exemplo para que vocês entendam isso melhor. Por exemplo, se eu dou uma conferência sobre mercado financeiro, aí você vai a essa conferência e aí depois você, quando acabar, você quer contar dessa conferência. Você então vai falar o que você ouviu. Aí você diz para o seu amigo: olha, a conferência que o André deu sobre o mercado foi excelente, foi tremendo. Abençoado, isso implica dizer que quem deu a conferência foi quem? Foi eu, foi minha. Mas você, o que você está falando? Você está confirmando que você foi e viu também. Logo, tudo o que você falar sobre essa conferência estará falando pela boca do André. Estão pegando o corte aí? É muita atenção. Quando aqui na palavra diz, e ao que pode confirmar-vos, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, no que isso aqui está implicando? Que o próprio Senhor Jesus Cristo iria estar pregando, e essa pregação iria ter a habilidade de afirmar-te, de pôr-te um fundamento, que nada nem ninguém iria poder te mover. Isso era o que viria fazer. Ele iria poder mover. Isso era o que viria fazer. Ele viria a afirmar-te com o evangelho do apóstolo Paulo. E é isso que está dizendo o verso, não é verdade? Por essa razão, você ouviu um chamado para fora. Você ouviu uma trombeta. Você ouviu esse chamado para fora. Você ouviu a trombeta soar. E o que você fez? Saiu para fora. Você saiu de lá onde você estava. E hoje, quem lhes fala? Quem lhes prega? É a graça pura? Não. É o André Pimentel? Não. É aquele pregador da graça, o mais famoso? Não. Hoje, quem prega é o próprio Senhor Jesus Cristo. E está aí a evidência. E vamos agora ao terceiro ponto, em que essa vinda viria conosco, recebendo de Deus o galardão, o seu louvor. O terceiro ponto é que ele iria mediar com a igreja. Abençoados, esse terceiro ponto é muito importante, que eu vou falar para vocês. Aqui diz que ele iria mediar com a igreja. Ele iria mediar diretamente com você. Vamos agora à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Observem, abençoados, há um só o quê? Mediador. Quantos deuses há? Um só Deus. E quantos mediadores há? Um só mediador. Não há dois, não há três, muito menos a Convenção dos Batistas do Sul,
muito menos as convenções das Assembleias de Deus, muito menos os pastores anglicanos, muito menos os bispos do Brasil. Essas pessoas não são mediadores. Foi por essa razão que você teve que sair para fora. Por isso que você saiu de onde você estava. Porque lá dentro das sinagogas, igrejas e ministérios, lá está cheio de mediador entre você e Deus. E Deus nos mostrou o que é aquilo lá dentro. Não é verdade? Deus nos aclarou o que acontece dentro desses lugares. E hoje, ninguém aí que foi aclarado quer voltar. Quer voltar? E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Muita atenção, abençoados, porque esse versículo que eu vou ler aqui, que eu estou lendo, foi muito maltratado, até mesmo para abençoados em graça, que caíram em erros terríveis. Presta atenção. E diz o verso: entre Deus e os homens, pois está Deus, ponha o nome que você quiser pôr, ponha uma identidade que quiser. Está Deus, está eu aqui, falando para você, que sou homem, e está você aí também, que é homem, ok? Quando eu me refiro a homem, também inclui as mulheres, tá bom? Entre essa identidade, Deus, e eu que sou homem, que estou falando, e você também que é igual a mim, há um só mediador entre essa identidade e Deus, estão me entendendo? Onde estiver, e nós que somos sua igreja, há um homem, e isso você tem que tomar para você. Por isso lhe chamo de Cristo andante. Então, há um só mediador entre você e Deus. Um que media entre essa manifestação Deus e nós. E isso, abençoado, parte de um todo para um só. Porque eu e você somos um só com Deus. Somos um espírito com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Paulo falava que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ok? Você é a igreja. Quem é? Jesus Cristo, que diz o verso? Homem. Quer dizer que esse Deus, essa identidade de Deus, está metida em um homem. Hello? Olha aí. Jesus Cristo, homem. Sim ou não? E nessa manifestação, ele viria para mediar comigo e contigo. Por isso que somos Cristo andantes. E o que significa mediar, abençoados? Ele viria em uma etapa, em uma manifestação de tempo e espaço como humano. Estão pegando o corte aí? Por essa razão, vou tornar a dizer. Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem via Paulo andar, via Cristo. Estão pegando o corte? Quem via Paulo falar, via a Cristo. E para que isso tudo viesse com evidências, hoje, você e eu somos o representante do Senhor aqui neste mundo. Compomos o governo de Deus. Somos a sua igreja. E o Senhor hoje se encontra na mesma dimensão e tempo que nós. E Deus, onde está, abençoado? Deus não está lá nos altos céus, olhando a todos lá de cima passivo, a tudo que acontece aqui. Não. Isso é o que a religião quer que tu pense. Por isso, ele teve que te tirar de lá, para confirmar estas verdades. E hoje, eu vejo o Senhor se ajustando dentro de cada um. Eu vejo isso quando os abençoados me relatam. Muita gente tem procurado falar, André, estou me sentindo sozinho. André, eu preciso daquele ajuntamento. Aí eu digo assim, abençoado, espera. Isso é dor de parto. Isso é necessário. Isso faz parte da descontaminação. Isso é a nova disciplina. E de repente você começa a ver o próprio Senhor dentro de você.
Porque quanto mais você se sentir sozinho, mais o Senhor vai falar com você dentro de ti. E quando você está madurinho para assumir ser esse governo, de assumir ser Cristo andante nesta terra, nesta vida, aí então é a hora do próprio Senhor estar te conduzindo. Conduzindo a sua vida, um verdadeiro Jesus Cristo homem, andando novamente dentro de nós. Abençoados, isso é uma correção. Algo precisava ser corrigido. Algo precisava ser repassado. E até agora, não vi ninguém com essa coragem de pegar lá atrás, onde houve o erro gravíssimo, e tomaram essa glória para si próprio. A glória é para si, mas não é para dominar ninguém. Esse é o corte. A ideia é que todos sejam livres. E não é mais Jesus Cristo em espírito, é em ti. Ele vive em ti e por ti. Ele move-se em ti. É isso mesmo, abençoado. Abençoados, preste atenção. Se Jesus Cristo fosse um espírito, não haveria comunicação com o ser humano. Tá pegando o corte aí? Porque um espírito não se comunica com o ser humano. Mas ele mesmo se mete em uma carne. E hoje, eu olho para você, não consigo enxergar outra coisa, a não ser ver a própria manifestação de Jesus Cristo dentro de ti. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E foi preciso muitas coisas para esse processo. E o primeiro passou por descontaminações. Ele nos tirou do sistema religioso. Ele nos lavou pela palavra da graça. E daí, o que nós fizemos? Nos submetemos ao seu governo. Esse é o processo. Sabe por que tudo isso? Para poder mediar com você. Para poder aclarar o oculto das trevas. Olha aí, já havia trevas e havia o oculto nessas trevas. Foi para essas duas coisas. E a mais importante, te dá o seu galardão. Abençoados, isso é um galardão. Saber que você é um Cristo andante nesta vida, é ou não é? Para muita gente não é. Mas não importa. Se você está recebendo essa mensagem hoje, e você está crendo nessa mensagem, e você está assumindo, você está entendendo que você está recebendo um galardão neste momento. Por isso é que você sente esse consolo através dessa palavra. É por isso que você é sensível a ela. É por isso que você está em etapas de glória jamais vista na sua vida. Porque foi preciso tudo isso. Então veja, abençoado, e entenda. Ele viria, número 1, a aclarar. Ele viria, número 2, nessa aclaração ele viria a afirmar-nos. E terceiro, ele viria mediar por mim e por você. Por isso é que aqui na Graça Pura amamos a sua vinda. Porque essa vinda iria nos beneficiar como igreja. Não é mais o templo de tijolo. É você, abençoado, sou eu, que assumimos ser igreja, que assumimos ser Cristo andante, e que hoje o Senhor está nos aclarando. E isso é ou não é um galardão? Agora, para encerrar essa linda mensagem, que você entenda o ministério de Deus na sua vida. Você é o Cristo andante nesta vida. E isto te foi confirmado hoje nessa mensagem. E agora, vamos voltar lá no início, quando eu li para vocês. Coloca na tela aí. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz: quanto ao mais, me está reservado. Note aí o sentir de Paulo. Abençoados, Paulo escreveu isso aproximadamente há 2000 anos atrás.
E há 2000 anos, Paulo está profetizando e esperando uma manifestação. Porque Paulo, abençoado, foi insultado, esbofeteado. Paulo foi maltratado por toda essa teologia a nível mundial. E isso até os dias de hoje. Mas Deus está levantando um povo que é Ele mesmo. E presta atenção, Paulo foi categorizado dentro da teologia como louco. Abençoados. A teologia, esses estudiosos aí da letra, intitularam Paulo como um louco, como um homem que era radical, um homem que não se conduzia, que não se explicava. Paulo, a teologia o deixou de lado, mas a teologia honrou o outro. A teologia honrou Pedro, mas a Paulo deixaram de lado. Os homens dizem dele, não era ele mais um a mais dos apóstolos. Eles não falavam isso de Paulo. Consideravam Paulo comum e corriqueiro. Tanto que nas igrejas de nome aí, as igrejas católicas, você acha um monte de nomes. E pouquíssimas igrejas com o nome de Paulo. Até nisto o sistema o ignora. Vai aí uma igreja dessa aí. Procura onde tem a igreja de São Paulo. Por quê? Porque lá o desprezam. Mas veja o que Paulo está esperando. Quanto ao mais, me está reservada a coroa da justiça. Abençoados, essa coroa não é uma coroa de diamante, de adornos, não é nada disso. Como aqui tem o Papa lá em Roma, não é nada disso. Isso foi para Pedro. Essa não é a coroa que Paulo está esperando. Quanto ao mais, me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. Aqui Paulo está dizendo que vai chegar um dia, e Paulo está esperando por 2000 anos esse dia. Paulo dizia, vai chegar um dia no qual o Senhor justo juiz me dará a minha coroa de justiça. E hoje, nesta mensagem, a segunda mensagem, porém com a sua devida correção, hoje o Senhor justo juiz mundialmente honra ao apóstolo Paulo. Quando você ouve uma mensagem ao seu espírito através da graça pura, Deus próprio está dizendo o grande apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja. Hoje, o nosso Deus, o nosso Papai Deus, através de mim, que sou Cristo andante, que sou um Deus nesta terra, e você, nós estamos honrando ao apóstolo Paulo como aquele que pôs o fundamento da igreja neotestamentária. Diz o verso lá, olha, o Senhor justo juiz, e não somente a mim, Paulo fala, não somente a mim, quer dizer que não é somente a Paulo que está recebendo a coroa da justiça, mas também a todos os que amam sua vinda. Por isso Paulo dizia, olhe, cada um receberá seu louvor de Deus. Alô? Atenção, veja a igreja, ouçam Cristo andantes, há uma honra, teu esforço, tua submissão, teu zelo por esta palavra, que o nosso Papai Deus o sabe e também o conhece. E o Senhor justo juiz, que já está aqui na terra, vai te recompensar por tudo o que você tem feito a este governo. Você amas a sua vinda? Então diga mesmo aí onde você está, eu amo a vinda do Senhor. Diga, eu não sou dos que temem e morrem de medo, eu sou dos que amam a sua vinda, porque Ele já está em nosso meio, e em nosso meio julga. Vocês estão entendendo essa mensagem? Você é um Cristo nesta terra. Você é um Deus nesta terra. Deus fala através da sua boca. Por isso que diz lá que aquele que toca na menina dos olhos de Deus, toca nele mesmo. Você está entendendo o corte?
porque essa é a graça. Entender essa cobertura que não depende mais de homem nenhum, pois você hoje assume o papel de ser o pastor da sua igreja, que é você, que és um Cristo andante, que és um Deus nesta terra. E o apostolado nos manterá livres esse caminho e longe dos homens maus e perversos que tentarão a todo custo nos aprisionar novamente. Obrigado a todos e até a nossa próxima mensagem. E que a palavra corra. Descontamine-se. Graça pura.